Sejam bem-vindos ao nosso canal Umbanda, falando de coração para corações. Aproveitando o início dos vídeos, como eu falo sempre, quem não se inscreveu, por favor, se inscrevam, dê o seu like, que é muito importante, como eu sempre falo, para o nosso propósito. Ative as notificações para que vocês possam receber os próximos vídeos, tá? Lembrando que a gente coloca vídeo novo na quinta, na sexta, no sábado, e na segunda-feira é a mensagem da cigana, para que a gente tenha aí uma semana mais abençoada ainda, e principalmente para que a mensagem dela realmente faça valer a semana de vocês, tá bom? No vídeo de hoje eu vou dedicar a uma das pessoas que acompanham o nosso canal, que é Giovana Barbosa. A Giovana, eu percebo que ela sempre faz comentários, ela sempre tá acompanhando, gosta do nosso trabalho, e ela pediu para que eu fizesse um vídeo falando sobre o medo, o medo da Umbanda. Eu digo que Umbanda é religião, Umbanda é amor, Umbanda é caridade. Saiu disso, não é Umbanda, tá? Então, assim, da forma como ela me perguntou, é porque ela tem muita afinidade, ela está sentindo essa afinidade com a religião, porém, pelo que eu entendi, ela não frequenta ou não frequentou nenhum lugar ainda, tá? Então esse vídeo é para quem vai no terreiro pela primeira vez também, tá? E tem aquele receio, aquele medo. O medo, ele é natural do ser humano, tá? O medo, ele tem alguns graus na vida da gente. Eu falo que o medo é o medo do desconhecido, sempre. Então, quem está acostumado, com outras religiões, quem nasceu dentro de outras religiões, fica um pouco mais difícil você entrar, a conhecer o que é a verdadeira Umbanda. Até mesmo porque tem eu falo que a Umbanda não tem um livro sagrado, A Umbanda, ela é sagrada, porém ela não tem um livro sagrado. Ela não tem um único livro aonde vai nos direcionar e falar sobre a Umbanda, a forma como a gente tem que se comportar, dentro dessa religião. Tanto que o que a mãe vem fazendo, nos últimos vídeos, mostrando para vocês, primeiro, o sentir. Então, a gente pisar num terreiro de Umbanda pela primeira vez, a gente tem que sentir, a gente tem que estar de coração aberto, a gente tem que estar sem os preconceitos, tá? Porque a Umbanda, infelizmente, a gente já falou sobre esse assunto no Quebrando o Tabu, infelizmente as pessoas são muito preconceituosas referente ao que é diferente, e a Umbanda é diferente. Só que a Umbanda, ela é a exteriorização de Deus. Deus diante da natureza. Quem fez a natureza? Quem formou esse nosso planeta lindo e maravilhoso, Da mesma forma que a gente tem aí, quando eu digo a exteriorização e quando eu falo da natureza, quando eu estou olhando o mar, eu estou lembrando de quem como umbandista? De Iemanjá. Quando eu estou numa montanha, numa pedreira, eu estou lembrando de quem? De Xangô. Então, você está vendo como Umbanda é a força da natureza? Tanto que todos os rituais da Umbanda, tudo que a gente vai fazer, além da vela, que eu já falei um monte aqui, vela do anjo da guarda, vela para as entidades, vela para os orixás, a gente também tem as ervas. As ervas, ela é um dos principais fundamentos, um dos principais elementos aí dentro da Umbanda. Nós tomamos banhos de ervas, nós fazemos amaci de ervas, que são as ervas na cabeça, tem o banho que é quente, tem o banho que é frio, tem o equilíbrio dessas ervas, para que a gente possa buscar aquilo que realmente a gente está precisando naquele momento. Então, quando a gente fala de medo, por que ter medo de tudo isso, Então, assim, a pessoa não tem medo da Umbanda, a pessoa tem medo das pessoas. Porque quem distorce a Umbanda é o homem, Quem tira o fundamento real, o verdadeiro fundamento da Umbanda, infelizmente, é o homem, e não a religião em si. Então, a religião em si, ela é algo... Bom, eu sou suspeita, afinal de contas, sou mãe de santo, E apaixonada por essa religião, apaixonada pelos orixás, pelos guias e tudo aquilo que a religião pode nos proporcionar, principalmente em sermos pessoas melhores que há um segundo atrás. Eu vim de um dia muito agitado hoje, e a partir do momento que eu pisei aqui, parece que minha chavinha vira. Então eu falo que a gente realmente evolui, Por mais que eu estivesse
trabalhando, por mais que eu tivesse, né, fui trabalhar espiritualmente também para uma amiga. Então, quando você chega nesse local sagrado, parece que tudo aquilo que você passou no dia, seja problema, seja correria, seja realmente... hoje eu estava com a sensação de que o dia para mim estava curto, até mesmo porque tinha gravação, né? E é um compromisso que a gente assume, então não dá para simplesmente eu falar, não, hoje eu não quero, não. E até mesmo porque falar de Umbanda, falar para vocês, estar aqui, nossa, é um dos maiores amores que eu descobri na minha vida. Para quem era tímida, para quem não conseguia, né, se expressar diante de uma câmera, e agora está toda semana, né, fazendo questão de estar com vocês. Nossa, isso para mim, isso é Umbanda, né? Porque foi a Umbanda que trouxe isso para mim, foi a Umbanda que me fez evoluir dessa forma, para que eu viesse até vocês e pudesse trazer uma palavra, né? Trazer esse ensinamento do que realmente é a verdadeira Umbanda. Então, para você, Giovana, que me fez essa pergunta, é Giovana Barbosa. Olha que interessante, né? Eu falo que os semelhantes que se atraem, né? Porque o meu sobrenome também é Barbosa e ela não é minha parente, ela não a conheço pessoalmente. E é interessante. Então, para você, Giovana, que fez essa pergunta, eu espero que você... medo a gente tem que enfrentar, tá? O que hoje eu não acho que você tenha medo da Umbanda. Eu acho que você tem um pouquinho de receio. E talvez esse receio não é de você. Esse receio não vem de dentro de você. Às vezes esse receio pode ser pela sua criação, porque a gente tem que levar isso muito em consideração, e de repente as pessoas ao seu redor. Então, o que as pessoas vão pensar se eu for num terreiro de Umbanda? Entendeu? Então sinta, meu anjo, busca essa resposta dentro de você, tá bom? E se você mora, eu não sei exatamente onde você mora, de onde que você manda essa mensagem, mas se você mora próximo a gente, eu faço questão que você venha conhecer nosso trabalho para a gente poder tirar esse medo, esse receio, seja o que for, tá bom? E a única coisa que vai acontecer quando você pisar num terreiro é você se apaixonar. Eu já falei isso em vídeos anteriores, porque é o que acontece com a maioria das pessoas. O mínimo que acontece é a pessoa sair diferente do que entrou. A pessoa pode nem voltar mais. Só que aquilo vai ficar. A sementinha já foi plantada. E aí a pessoa vai ficar com aquela necessidade, mesmo ela não frequentando, né, mais assiduamente, eu falo que a pessoa vai ter essa necessidade de estar em contato com a Umbanda de alguma forma, de estar aqui dentro do terreiro, de estar visitando a nossa casa ou outra casa de qualquer forma. Tá bom? Então, e quando vocês estiverem dentro do terreiro, dentro do centro, eu falo que não tem segredo. É você realmente se entregar, é você sentir aquele momento, se sentir, se encontrar, buscar o seu eu verdadeiro aí, porque o nosso eu, que é o nosso espírito, ele sabe exatamente qual que é o seu caminho. E é muito difícil alguém que tem esse receio, que tem esse medo, ou que tem essa vontade, né, de frequentar, de estar conhecendo a Umbanda, é muito difícil essa pessoa não se encontrar dentro dessa religião. Porque isso é o seu espírito te alertando, é o seu espírito te avisando, olha, a gente tem uma caminhada para fazer por aqui, ó, seja curta, seja uma vez, seja duas, seja três, seja só um tratamento para que realmente você venha se fortalecer. Porque é o que eu sempre falo, a Umbanda, os guias, os orixás, eles não vão resolver nosso problema, mas eles vão nos dar condições, vão nos trazer a sabedoria, a força, né? Tanto que quando a gente fala de medo, um exemplo, né? Muita gente me procura porque tem medo de dirigir. Com quem que a gente vai trabalhar se a pessoa tem medo de dirigir? A gente vai trabalhar com a força de Ogum. Dois motivos, um porque é dono da estrada. Esse é o principal motivo. E outra, por quê? Porque ele transmite, ele traz essa força pra gente. Mas não é que ele traz a força dele porque ele é o guerreiro. Não, nós somos guerreiros. Ele simplesmente nos ajuda, né, através dessa conexão que a gente tem com ele, a resgatar e extrair esse medo, essa força que está dentro de cada um de nós. Então é isso que o orixá faz. Então eu citei o medo de dirigir, mas tem outros medos também, referente à ansiedade. A ansiedade, ela tem a ver o quê? Com o futuro. Eu não sou ansioso por causa do meu passado, né? Por causa do passado, eu costumo criar crises de pânico. É por causa do passado.
Angústia é por causa do passado. Tristeza é por causa do passado. E a partir do futuro, a gente está criando o quê? A ansiedade. Então, para eu deixar de ser ansioso ou menos ansioso, eu vou trabalhar com a força de Oxóssi. Né? Então, quer dizer, ser ansioso não deixa de ser um medo. Mas medo do quê? Medo do futuro. Olha o medo do desconhecido, olha o que é o medo, né? E o medo, eu falo que uma forma muito interessante de a gente entender o medo é quando a gente é criança. A gente tem medo de alguma coisa quando a gente é criança? Não, a gente vive aí com os joelhos ralados, cotovelo ralado, a cara quebrada. Por quê? Porque a gente sobe, a gente desce, a gente anda de bicicleta, a gente anda de skate, a gente anda de patins, a gente faz coisa que, gente, hoje eu não faço nada disso. Sabe por quê? Porque eu tenho medo. Medo de me quebrar, sendo que eu vivia me quebrando quando eu era criança. Então vocês estão percebendo o que é o medo na vida da gente? E o medo, na verdade, ele é o quê? Ele é uma autodefesa. Então, se eu tenho medo do desconhecido, eu estou o quê? Me defendendo de algo. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa enfrentar os nossos medos, para que a gente tenha, principalmente, uma vida mais equilibrada. Tá? Então, a gente não pode ter o medo do passado, a gente não pode ter medo do futuro, porque a ansiedade, pânico e tudo isso tem a ver com emoções, tem a ver com sentimentos relacionados ao medo. Tá? Então, se hoje eu não quero me relacionar, é por quê? Porque eu tive medo. Aconteceu algo lá no passado que me machucou. Então, eu tenho medo, né, de me entregar para um futuro relacionamento. Tá bom? Então, ó, para vocês que nunca pisaram aí num terreiro, mas tem essa vontade, desde o início eu estou falando aqui, ó, vamos sentir. Sinta o que tem aí dentro, sinta o que o seu espírito está te dizendo, não é a mãe Renata, é o seu espírito que está te dando um alerta, que está te trazendo alguma coisa, para quê? Para você despertar para uma outra realidade da sua vida, tá bom? Então vamos deixar os medos de tudo de lado e vamos enfrentar, que essa é a melhor forma da gente evoluir e se equilibrar como pessoas, tá bom? Aproveitando, dê o seu like se você gostou desse vídeo. Se não gostou, não tem problema também. Aceito críticas, aceito sugestão. Sabe por quê? Porque eu quero fazer o melhor para vocês, tá bom? Eu quero esclarecer as dúvidas que vocês têm. Então, manda mensagem que a gente vai fazer de tudo para estar respondendo aqui nos vídeos, tá bom? Muito obrigada mais uma vez por estarem comigo nesse nosso canal de Umbanda, falando de coração para corações. Gratidão.